Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos o segundo parágrafo do primeiro capítulo dessa carta escrita pelo apóstolo Pedro. Nós vamos estudar 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 21. 1 Pedro 1, 13 a 21. Nesse texto, vamos refletir sobre a necessidade da santificação, a necessidade da santidade no desenvolvimento da nossa vida cristã. Depois de nos mostrar as bênçãos da salvação, depois de nos mostrar o privilégio de sermos cristãos, Pedro, na sequência da sua encorajadora carta, nos mostra a necessidade de termos e desenvolvermos uma vida cristã genuína, uma vida cristã correta, uma vida verdadeira diante de Deus e diante dos homens. O texto completo dessa primeira exortação, desde primeiro momento em que Pedro começa a encorajar aqueles seus irmãos leitores, e nos encoraja também, que estavam dispersos, que estavam passando por tribulações. Esse primeiro texto completo vai do capítulo 1, versículo 13, que nós estamos estudando hoje, até o capítulo 2, versículo 10. É uma palavra de encorajamento, uma palavra dirigida a todos os cristãos que desejam valorizar o privilégio de serem cristãos, que desejam valorizar o fato de sermos agora filhos de Deus, de sermos agora o povo de Deus. Na verdade, quando nos aprofundamos em refletir sobre todo o texto, percebemos que ele nos serve como base para a nossa vida cristã. Deus requer de nós santidade, Deus requer temor, Deus requer amor e crescimento na salvação. Cada um desses tópicos, cada um desses deveres tem uma base teológica. A santidade é requerida porque temos um Deus cujo caráter é santo. O temor é requerido porque foi pago um alto preço pela nossa redenção. O amor é requerido porque fomos gerados novamente. E o crescimento na salvação é requerido porque esse é o alvo de cada cristão individualmente ou coletivamente como igreja, como povo eleito e escolhido pelo Senhor. Então, antes de tudo, o cristão deve se preparar, deve saber que é necessária a santificação. Pois, como diz o autor da carta aos Hebreus, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Você deve se lembrar, Hebreus 12, 14. Então, o título para a nossa reflexão de hoje, para esses versículos, é a necessidade da santificação. Eu repito, a necessidade da santificação. 1 Pedro 1, 13 até 21. Na verdade, querido amigo, através de toda a Bíblia, a santificação tem sido um elemento essencial na relação entre Deus e o seu povo. Esta qualidade de ser e de estar separado do pecado é uma característica fundamental da santidade, da santificação de Deus. E essa característica tem que ser desenvolvida como parte do caráter dos seus filhos. Ora, se somos filhos de Deus, se Deus é nosso Pai, se Ele é santo, a consequência natural é que nós devemos ser santos também. Então, depois de constatarmos que a santificação é de vital importância para a vida de nós que somos filhos de Deus, e essa verdade é declarada por toda a Bíblia, temos que nos posicionar, temos que nos decidir a favor de uma vida correta e digna, assim como somos desafiados a viver para a glória do Senhor. Através de toda a Bíblia somos desafiados, mas somos encorajados também a viver em santidade. Então, esse texto escrito por Pedro apresenta o mesmo apelo que Paulo fez nas suas cartas. Um texto desafiador da segunda carta de Paulo aos cristãos em Corinto é um texto bem paralelo a esse texto que estamos estudando hoje, que é alvo das nossas reflexões. Lembre-se disso.
O desejo básico de Deus permanece inalterado. Ele quer ter íntima comunhão com seu povo, mas ele quer que o seu povo seja um povo santo. Mas um Deus puro não pode ter amizade com o pecado. Não pode se relacionar com um povo impuro. Portanto, nós temos que nos separar do mal e de toda impureza. Mas, para que não vejamos isso como uma tarefa desagradável de renúncia, temos que nos lembrar do grande privilégio que o próprio apóstolo Paulo apresentou, especialmente no versículo 18 de 2 Coríntios, o texto que eu estou usando para ilustrar essa passagem de 1 Pedro. Paulo disse explicitamente essas palavras: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, esse é um privilégio que Paulo apresentou aos Coríntios, e esse é um privilégio que a Bíblia apresenta para nós. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, o nosso grande Criador e Redentor, quer ser o nosso Pai. Então, os cristãos têm um imenso privilégio de serem chamados filhos e filhas do próprio Deus, do Deus Criador, da origem da vida. Mas, para nos apropriarmos dessa grande bênção, desse imenso privilégio, é necessário nos adequarmos a Deus. Então, o que faremos para aproveitar dessa abençoada amizade com Deus? Paulo, novamente, eu cito como exemplo, nesta segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 1, nos diz exatamente como podemos usufruir dessa amizade, dessa comunhão que Deus quer ter conosco. Paulo diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Então, depois de verificarmos no verso 13 que o primeiro requisito para a santificação é o preparo, no verso 13 de 1 Pedro, nós vamos verificar também que devemos agir com temor para com Deus. Quando agimos com temor para com Deus, vamos conquistar o objetivo de viver em santidade como Deus requer de nós, os seus filhos. Portanto, o princípio que esse texto de 1 Pedro nos propõe pode ser expresso nessa frase: para termos um adequado relacionamento com Deus, é necessário preenchermos os requisitos da santificação. Eu repito, esse é o princípio que temos extraído desse texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 21. Anote aí se você tiver condições. Para termos um adequado relacionamento com Deus, é necessário preenchermos os requisitos da santificação. E nesses versículos, nós vamos encontrar 3 requisitos que devem ser preenchidos para a santificação. O primeiro requisito para a santificação refere-se à necessidade da preparação. Versículo 13. Eu leio para você: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Querido amigo, esse verso nos apresenta 3 imperativos para nos prepararmos para a santificação. O primeiro imperativo é: afiem a mente. Na verdade, essa frase, afiem a mente, é a melhor tradução para a expressão cingindo o vosso entendimento. As nossas mentes devem estar cheias dos pensamentos de Deus para que possamos enfrentar a mentalidade do mundo e sermos transformados pela renovação da nossa mente, pela renovação em contato com a palavra de Deus. Temos que renovar as nossas mentes para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você deve se lembrar de Romanos 12, 2. Devemos ocupar as nossas mentes pensando nas coisas que são de cima
e não naquilo que é terreno. Lembre-se da passagem de Colossenses 3, 1-3. Fazemos isso ao trocarmos os pensamentos humanos, terrenos e falíveis por tudo aquilo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Então, em primeiro lugar, devemos nos preparar adequando a nossa mente, pensando em coisas do céu, em coisas do alto. Mas aí temos uma outra palavra com relação a esse preparo. Estejam alertas. Na verdade, no texto bíblico, temos a expressão sede sóbrios. Mas estar alerta significa vivermos em constante vigilância e atenção. A vigilância, o estado de alerta e atenção devem ser constantes. Por quê? Porque os nossos corações estão sendo atacados por todos os lados. Não há uma única dimensão do nosso pensamento em que não somos desafiados pelo mal e nos defrontamos com escolhas cruciais. No nosso intelecto, a escolha é entre a verdade ou o engano. Nos nossos relacionamentos, temos que decidir entre o amor ou o ódio. Na nossa vontade, as únicas alternativas são ou obedecemos a Deus ou lhe desobedecemos. A não ser que estejamos alertas, vigilantes, podemos cair a qualquer momento e perdermos a santificação que nos possibilita a comunhão com Deus. Mas ainda um terceiro imperativo com relação a esse preparo. No texto nós temos esperar inteiramente na graça do Senhor. Na verdade, podemos traduzir essa expressão, aguardem na graça. Isso é, o cristão vive baseado numa esperança que carrega em si mesma o poder e a certeza da sua realização. Cristo ainda não voltou, mas já podemos descansar na graça do Senhor. Esta é a forma para enfrentarmos as dificuldades, os sofrimentos do presente. Querido amigo, devemos estar preparados com as nossas mentes, com os nossos sentimentos e com a nossa decisão, pois só assim conquistaremos o requisito para a santificação. Muito bem, esse então foi o primeiro requisito, o preparo. Mas há um outro requisito para a santificação. O segundo refere-se à necessidade da transformação. Versículos 14-16. E eu leio esses versículos para você. Como filhos da desobediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Querido amigo, para entendermos esse requisito da transformação, devemos considerar 3 aspectos. Primeiro, a santificação tem que ser definida. Precisamos entender o que é santificação. Agora, há o significado no original, que é pureza, clareza, limpeza, separação, consagração. Santificação significa tudo isso. Mas há um significado especial também. Sabe por quê? Porque santificação, santidade, é uma autodescrição do próprio Deus. Então, além de significar pureza, clareza, limpeza, separação, santificação, santidade, é uma descrição que o próprio Deus dá de si mesmo. Eu sou santo, diz o Senhor. Então, há um significado escriturístico onde se percebe um desenvolvimento do Antigo para o Novo Testamento da santidade cerimonial para a santidade ética e moral, da santidade exterior para a santidade interior. Antes, santos eram os objetos, aquilo que se fazia, aquilo que se usava para se produzir um culto ao Senhor. Hoje, a santidade é na minha vida, é na sua vida, porque nós somos um instrumento
de louvor ao nosso Deus. Já somos santos, na verdade, posicionalmente. É o indicativo. É aquilo que nós já somos em Cristo Jesus. Mas, ao mesmo tempo, devemos ser santos, porque essa é a nossa condição. Condicionalmente, eu devo procurar a minha santificação, embora eu já seja santo. É o imperativo, é aquilo que nós devemos ser em Cristo Jesus. A santificação, na verdade, ela deve ser desejada também. E existem fatores que nos motivam à santidade, que nos motivam à santificação. O caráter de Deus, porque Ele diz, eu sou santo. A chamada de Deus, porque Ele diz, segundo é santo aquele que vos chamou. E a ordem de Deus, sede santos. Então, esses fatores relativos a Deus me motivam à santidade. Mas nós temos que entender também que temos fatores que militam contra a santidade. Quais são eles? O diabo, que revoltou-se contra o Pai. O mundo, que crucificou o Filho. E a carne, a nossa própria natureza, a antiga natureza, que luta contra o Espírito. Então, nós temos que entender que temos fatores que nos motivam à santidade, mas ao mesmo tempo temos fatores que militam contra a santidade. Por isso, nós podemos dizer que a santidade tem que ser desenvolvida. A santificação tem que ser desenvolvida. Nesse desenvolvimento, devemos reconhecer o ingrediente divino e o ingrediente humano. Isso é, o ingrediente cristão, para que então essa santidade, para que essa santificação aconteça. Qual é o ingrediente divino? Logicamente é o Espírito Santo. É o ministério do Espírito Santo em nossas vidas. Esse ministério veio em cumprimento das antigas promessas, por exemplo, de Ezequiel 36:36, de Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. Quando o Espírito Santo tem liberdade e pode nos encher e nos dirigir, ele faz efeito em nossas vidas. Eu e você precisamos dar essa liberdade para que o Espírito Santo vá moldando o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus Cristo. Mas se há esse ingrediente divino, a pergunta é, quais são os ingredientes humanos? Quais são os ingredientes cristãos para se obter a santificação? O texto nos mostra claramente. Primeiro, mudança de estado, como filhos da obediência. Antes éramos filhos da desobediência, disse Paulo aos Efésios, mas agora somos filhos da obediência. Nós mudamos, há uma transformação de forma. Não vos amoldeis. Essa palavra é muito interessante. As donas de casa que estão me ouvindo agora podem entender bem. Quando uma irmã vai fazer um bolo, ela coloca a massa ainda mole dentro de uma forma. E assim que o bolo é assado, o bolo sai daquela forma com aquele aspecto da forma. Ou redonda, com aquele furo no meio, ou uma forma quadrada, ou uma forma retangular, enfim. Pedro está dizendo que nós não devemos nos amoldar, não devemos tomar a forma do mundo. Mas ele diz também que devemos mudar os nossos desejos. As paixões que tínhamos antes, no tempo da nossa ignorância, devem ser rejeitadas. Os ingredientes, então, devem ser balanceados. Isso ocorrerá quando respondermos a 3 questões. Quem é o responsável pela santificação? Por quanto tempo devemos ser santos? E em que ocasiões devemos viver em santidade? Responsável pela santificação sou eu e o Espírito Santo, quando eu der liberdade para Ele. Por quanto tempo eu devo ser santo? Até a volta de Cristo. Em que ocasiões? Em todas as ocasiões. Por isso, terminando, o terceiro requisito para a santificação refere-se à necessidade do temor a Deus. Nos versículos 17 a 21, nós percebemos exatamente isso. Porque o sangue de Jesus, precioso como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, foi derramado, foi pago um alto preço, eu preciso temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo, mas é respeitar, é honrar, é glorificar aquilo que Ele fez por mim e por você.
leva a pessoa à realização pessoal. É o temor a Deus. Não é medo, é reverência, é respeito, é levar Deus a sério. Temer a Deus é o princípio da sabedoria, conforme estudamos lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Temos 2 motivos para andar em temor com o Senhor. Primeiro, o juízo de Deus. Deus vai começar o seu julgamento pelo seu próprio povo. E em segundo lugar, temos que temer a Deus pela grande salvação que Ele tem nos dado. O preço, a morte de Jesus, a sua origem, o amor eterno de Deus, a certeza da salvação, a ressurreição de Jesus. Querido amigo, que o Senhor te abençoe e que você se prepare adequadamente para ser santo, assim como Deus é santo. Um grande abraço, até o próximo programa.